alunos a assistir no chat ou bate-papo e esperemos que gostem desta sessão. Passo assim a palavra à investigadora Luísa Barreira. Muito obrigada. Olá, bom dia. Muito obrigada por terem vindo ao meu laboratório. Bem-vindos. O meu nome é Luísa Barreira e eu sou professora na Universidade do Algarve e sou investigadora no Centro de Ciências do Mar. E mais propriamente desenvolvo investigação no grupo de Biotecnologia Marinha e nós trabalhamos sobretudo com microalgas em várias aplicações biotecnológicas. As microalgas são seres fotossintéticos, são seres unicelulares que só se conseguem ver ao microscópio, mas que nós conseguimos produzir até concentrações relativamente elevadas e conseguimos produzi-las não só no laboratório, mas também à escala industrial, de maneira a termos centenas de milhares de litros de culturas de microalgas. E produzindo toneladas por ano desta biomassa, que pode ter várias aplicações. Trabalhamos aqui no laboratório com várias aplicações, desde a produção de rações para peixes, mas também para outros animais na agroindústria. E utilizamos também a biomassa de microalgas para fazer alimentos para humanos. Outras aplicações das microalgas incluem também a produção de compostos que são muito valorizáveis na indústria farmacêutica, como compostos com atividade antioxidante ou anti-inflamatória, ou ainda compostos que possam ser também considerados bons em alimentos funcionais, são muito bons para a nossa alimentação, como é o caso dos ômega 3, que já devem ter ouvido falar, mas também vários pigmentos que conferem às microalgas cores muito interessantes e que eu já vos vou mostrar. Nós podemos ter microalgas verdes, que são as mais comuns, e são verdes por causa do pigmento da clorofila que elas necessitam para fazer a fotossíntese, mas existem também outras microalgas que, para além da clorofila, têm outros pigmentos, pigmentos amarelos, pigmentos laranjas, pigmentos vermelhos, inclusive azuis. Podemos ter microalgas quase com todas as cores do arco-íris. A produção das microalgas, ou neste caso o isolamento das microalgas, tem sido feito no nosso grupo, sobretudo a partir da água do mar, e nós temos as microalgas em placas deste género. Podemos ver aqui já microalgas com cores diferentes, uma mais verde, outra mais acastanhada, e a partir desta placa, quando nós temos apenas uma espécie de microalgas, nós podemos fazer aquilo que chamamos o scale-up da cultura, até ela passar para volumes maiores. A Brita é uma aluna do mestrado em aquacultura e está a fazer connosco a tese de mestrado em duas microalgas que nós isolamos na costa algarvia e que são duas diatomáceas, são microalgas castanhas, e a Brita vai agora mostrar como é que se faz o processo de scale-up, desde a placa que eu vos mostrei, até termos volumes maiores de cultura. Olá, Brita. Olá. Eu estou aqui em frente a uma câmara de fluxo. Nós queremos com isso aqui um ambiente mais exterior que é possível. Aqui, minha placa de Petri, com cultura dentro, vou aqui. Tenho aqui, já exterior, um instrumento com que vou tirar um pouquinho de minha cultura, que talvez é visível aqui. Sim, esta verde que está aqui. E esse passa aqui na meu almaia pequenino. Vou tirar mais um pouco. E o que nós precisamos é também um meio líquido. Tenho aqui água salgada, água do mar, que está autoclavado. Faça isso a almaia. Vou libertar aqui, talvez visível. Tenho aqui um pouco de inoculação de minha cultura.
Mas estas algas são seres vivos, elas precisam também de alimentação. E nós temos preparado para o nosso meio líquido uma alimentação para as microalgas com tudo que elas precisam. Vamos fechar a nossa cultura. E agora vamos dar tempo às algas que elas vão crescer. Aqui ao lado já temos as placas. E já passamos aqui no Elmeia e aqui a cultura já está mais avançada. E aqui já podemos ver perfeitamente as várias cores das microalgas e vemos as culturas castanhas ou mais verdes, dependendo das espécies. É claro que, sendo seres microscópicos, nestas culturas vão estar milhões de células que só se conseguem ver ao microscópio. Se forem comigo agora até ao microscópio, eu posso-vos mostrar qual é o aspecto destas células. O nosso microscópio está ligado a um computador que nos permite ver de uma forma mais fácil o aspecto das nossas microalgas. Para podermos observar as microalgas ao microscópio, nós temos de ter uma preparação. Basta-nos colocar uma gota daquela cultura que viram ali, uma gota nesta lâmina, e depois fazer uma preparação, que a Brita vai mostrar, fazer uma preparação e colocar no microscópio. Já colocamos aqui. Já está ali uma preparada para vocês verem melhor. Agora tens de focar. Isso. Então, este é o aspecto de uma daquelas algas mais acastanhadas, daquelas culturas mais acastanhadas, e conseguem ver a forma da microalga, é uma forma fusiforme, e este caso é uma diatomácea, como eu vos tinha explicado, é uma alga que cresce mais nas zonas do fundo e que podemos encontrar aqui na nossa costa. Esta foi isolada da costa algarvia. Mas existem ainda outras microalgas. Podes mostrar o PowerPoint? A Sónia consegue ver. Ok, então aqui podemos ver já fotografias que foram tiradas destas microalgas. Portanto, nós procedemos ao isolamento da microalga da água do mar. Elas cresceram naquelas placas que eu vos mostrei e depois este é o aspecto em cultura. Nós ali realmente temos milhões de células e podem ver que elas podem até estar bastante concentradas, mas no seu meio natural elas existem em muito, muito pequenas concentrações. Nós só conseguimos realmente ver a cor que as microalgas conferem às culturas quando elas estão
já em concentrações muito elevadas. E isso só acontece no laboratório, em cultivos, ou então acontece na natureza quando nós temos condições de eutrofização, em que nós vemos as lagoas totalmente verdes, e isso deve-se ao crescimento excessivo destas microalgas, ou então quando nós vemos as marés vermelhas, ou algumas marés brancas, que ocorrem aqui na nossa costa, sobretudo no verão, em que realmente há uma concentração local excessiva destes micro-organismos. Agora, vou passar a palavra à Ana. A Ana fez também um mestrado em aquacultura e neste momento está a participar num projeto que nós temos em que ela está a utilizar diferentes espécies de microalgas para preparar rações para peixe. Queres-nos dizer um bocadinho quais são as espécies com que estás a trabalhar? Portanto, eu estou a trabalhar com 8 espécies de microalgas. 2 delas são diatomáceas, que é a alâmfora e a níchia, e as restantes são algas verdes, são as microalgas verdes. Neste momento estou a cultivá-las até obter grandes volumes para obter a biomassa desejada para proceder então à sua análise e caracterização bioquímica em termos de lípidos, proteínas e ácidos gordos, das quais é necessário verificar quais microalgas têm os níveis adequados para se fornecer nas rações de peixe. Nesta perspectiva das rações de peixe, nós estamos a tentar substituir alguns elementos das rações que são menos sustentáveis, como é o caso da alimentação que vem de peixes que são pescados para alimentar peixes em aquacultura, que é algo que do campo de sustentabilidade ambiental e sustentabilidade económica não faz qualquer sentido. Estarmos dependentes das pescas para fazer a aquacultura. Sobretudo quando nós temos nas microalgas todos os elementos necessários, todos os elementos nutritivos necessários para ter rações de qualidade. Por isso, um dos grandes objetivos do trabalho, do projeto em que a Ana participa, é exatamente conseguir as microalgas e também a produção de microalgas em laboratório que possam então fornecer todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do peixe em aquacultura. É claro que aquelas culturas que eu vos mostrei parecem bastante concentradas, mas quando nós tentamos, quando nós agora precisamos da biomassa para fazer os restantes testes, nós vamos precisar de as concentrar. E vamos precisar de as centrifugar. Vamos utilizar um equipamento que temos no laboratório que vai que vai concentrar as microalgas. Esse aparelho é este aparelho, ok? E o que nós temos então aqui é uma centrífuga. Este rotor vai girar a velocidades extremamente elevadas, estamos a falar de velocidades que andam na ordem das 10.000 rotações por minuto, e nós podemos colocar aqui os tubos com a nossa cultura, portanto as nossas culturas com uma cor mais escura, mas agora vamos colocá-las na centrífuga e vamos agora concentrá-las. E vão ver que aquela cultura que parece muito concentrada, na realidade, ela vai nos dar uma pequeníssima quantidade de biomassa. Isto quer dizer que nós vamos ter de cultivar grandes quantidades para podermos atingir uma quantidade de biomassa suficiente para podermos continuar os nossos estudos. Eu vou-vos só mostrar o que é o aspecto de uma biomassa já concentrada. E uma biomassa já concentrada e seca tem este aspecto. É um pó fininho e aqui estão muitos milhares de milhões de microalgas, já sobre a forma seca. Mas é esta forma que nos permite agora continuar a estudar para podermos isolar compostos que possam ser aplicados depois também na indústria farmacêutica.
Para podermos analisar a presença destes compostos, nós temos de os extrair desta biomassa. Para isso, utilizamos um aparelho como este. Isto é um extrator. Este extrator utiliza solventes orgânicos. Solventes podem ser o hexano, podem ser o acetato de etilo, podem ser metanol. Podemos até fazer extratos de água e podemos utilizar temperaturas que nós escolhemos, desde os 30 graus até aos 200 graus, para fazer a extração. E depois vamos obter extratos. Fazer o extrato? Qual extrato? O extrato que estava ali a fazer. E aqui temos um extrato de, neste caso, de acetato de etilo, feito a partir desta biomassa. Claro que este extrato precisa ainda de ser concentrado. E para concentrar o extrato, nós utilizamos um evaporador rotativo e o solvente que está aqui vai evaporar, é condensado aqui e depois podemos recolhê-lo aqui para proteger o ambiente e ali vamos tendo o extrato da microalga progressivamente mais concentrado. Este é o trabalho de uma estudante da licenciatura em Bioquímica, que é a Mariline, e a Mariline tem passado várias horas aqui no laboratório a fazer extratos de uma outra microalga que é produzida à escala industrial e que nós suspeitamos que possa ter na sua constituição compostos com atividade anti-inflamatória e também que possa controlar a hipertensão arterial através da inibição de algumas enzimas. Mariline, queres falar um bocadinho das enzimas com que vais trabalhar no teu trabalho? A enzima compostornagem de enzima, a inibição. Quer o que é? Sim. Ok. Então, basicamente, o que nós vamos medir com a aula que eu estou a trabalhar é a capacidade que ela tem de inibir a enzima convertora da angiotensina, que a angiotensina é uma proteína da qual resultam vários fragmentos e depois ela está muito associada, lá está, como a professora falou, à hipertensão, ou seja, se nós conseguirmos inibir, se algum composto da minha alga conseguir inibir essa proteína, essa enzima, a produção das outras proteínas já não se dá, ou seja, já não afeta a hipertensão, digamos. E pode ser utilizada no controle da hipertensão arterial. Exato. As outras enzimas com que nós aqui também trabalhamos são enzimas que participam da cascata inflamatória, que é o caso das ciclooxigenases, e depois temos ainda outros ensaios em que nós podemos medir a atividade antioxidante, podemos medir também a atividade antidiabética, utilizada no controle da diabetes tipo 2, podemos medir também a inibição de algumas enzimas que participam também na patologia do Alzheimer, ou seja, nós aqui somos capazes de, nestes extratos, determinar se há presença ou não de compostos com diferentes bioatividades e, claro que se houver um extrato que seja rico nesta bioatividade, nós a seguir vamos tentar purificar o composto e identificar o composto responsável pela atividade. Vou-vos mostrar só um exemplo do que é uma análise dessa bioatividade. E apresento-vos a Melanie. A Melanie está neste momento a acabar o mestrado em Ciências dos Alimentos e estava interessada em estudar a aplicação das microalgas na alimentação humana. O que é que está a fazer agora, Melanie? Neste momento estou a fazer um ensaio que é o chamado ensaio de atividade antioxidante do ABTS,
O BTS é um composto que, quando misturado com outras substâncias, se torna azul, como conseguem ver aqui. E à medida em que vou adicionando a esta placa, que é uma placa de 96 posses, consoante se tem ou não atividade antioxidante, muda de cor. Ou seja, se não tiver capacidade antioxidante, fica com a cor azul. Caso tenha atividade antioxidante, passa mais em incolor e os intermédios também existem. Quando eu agora clicar para aqui, daqui a 6 minutos temos os resultados. Estes ensaios, como viram, são feitos em placas de 96 posses. São placas que nos permitem analisar muitos extratos de uma forma mais rápida e menos dispendiosa, e essas são duas características vitais para realmente podermos encontrar compostos que sejam aplicáveis na indústria farmacêutica. Alguns deles também podem ser aplicados na indústria cosmética, sobretudo no desenvolvimento de cosmecêuticos, que são produtos cosméticos que têm algum benefício também para a saúde ou podem fazer tratamento de determinadas doenças da pele. Podem observar aqui já na placa que a Melanie está a construir que existem aqui já diferentes concentrações de cor, o que tem a ver com a atividade diferenciada dos extratos. Neste caso, quanto maior for a concentração do composto, maior a atividade. Essa dependência da concentração é algo que é vital para nós podermos encontrar um composto bioativo. E pronto, espero que tenham gostado. Isto foi uma pequena mostra daquilo que nós fazemos no nosso laboratório, tudo para tentar encontrar produtos úteis para nós, humanos, dentro do mundo das microalgas. Agora podemos perguntar à professora Maria se tem algumas questões, se alguns alunos têm algumas questões, algumas dúvidas, queiram colocar à equipa. Não estou a conseguir ouvir. Professora, talvez colocar no chat. Acho que não estou a conseguir ouvir. Acho que não é deste lado. Professora Maria. Não, se não há nada no bate-papo. Não, não há nada. O nosso computador não tem micro nem câmara. Ok. Alguma questão? Vamos ver se tem alguma questão. Então, eu aproveito enquanto a professora vê com os alunos. Então, resumindo, as microalgas que vocês estão a estudar aqui estão a usar para criação de medicamentos e para cosmética. Mais outras funcionalidades que estejam a tentar investigar, de ver, tanto também para alimentação humana, algo, não sei. Portanto, para a alimentação humana, para a alimentação animal também. Aliás, a maior parte dos compostos que fazem com que as microalgas sejam boas para a alimentação humana também as tornam boas para a alimentação animal. Estamos a falar na mesma dos compostos com atividade antioxidante e também os ômega 3. E, além disso, outra coisa que eu não vos falei, mas é outra aplicação que nós estamos a testar para a utilização das microalgas, que é para o tratamento de efluentes. Podem ser utilizadas para tratar os esgotos das nossas cidades, podem ser usadas também para tratar efluentes de aquacultura ou efluentes de estufas. E porquê?
Porque estas águas, estes efluentes, estas águas contaminadas, contêm nutrientes de azoto e de fósforo que estavam naquele alimento que a Brita adicionou à cultura que ela estava a retirar da placa. Estamos a falar de nutrientes de azoto e de fósforo que existem em grandes quantidades nos efluentes e que nós gastamos milhões do dinheiro dos contribuintes para remover das águas, para evitar problemas de contaminação ambiental, problemas de eutrofização, mas estes nutrientes podem ser utilizados para crescer microalgas e termos assim, de uma forma mais fácil e mais barata, dois processos, a produção da biomassa e o tratamento de um resíduo. Inclusive, a biomassa que nós produzimos com estes efluentes pode ser utilizada futuramente para produzir rações, por exemplo, se nós estivermos a utilizar os efluentes de uma aquacultura para produzir uma biomassa e depois essa biomassa for utilizada para produzir rações para o peixe, estamos a fechar o ciclo dos nutrientes e a usar aquilo que se chama agora a economia circular, ou seja, utilizar nutrientes que são efluentes de determinadas indústrias e produzir algo que depois seja utilizado nessa própria indústria. Tem ainda a vantagem da água que é tratada com estes sistemas ser de tão boa qualidade que pode ser ainda reutilizada em vez de estar a ser descarregada no mar sem qualquer utilização. E desta forma poderíamos poupar bastante os lençóis freáticos e poderíamos ajudar a poupar imensa água, sobretudo agora numa altura em que as alterações climáticas nos estão a causar tantos problemas de fornecimento de água potável. Temos aqui algumas questões colocadas. De que forma é que as microalgas podem influenciar a nossa alimentação? É uma. As microalgas são muito ricas nos ácidos gordos poliinsaturados, que nós já conhecemos, falamos nos ômega 3. Esses ômega 3, que na nossa alimentação vêm sobretudo do peixe, dos peixes marinhos, na realidade não são produzidos pelos peixes marinhos, são produzidos pelas microalgas e depois entram na cadeia trófica e chegam a nós através dos peixes. Mas nós também podemos consumir diretamente as microalgas. Há muita gente que não gosta da cor verde, aquele verde intenso da biomassa das microalgas, mas nós também estamos a trabalhar numa forma de diminuir essa cor verde, criando algumas microalgas modificadas, mutantes naturais de microalgas que nós podemos selecionar, não são organismos geneticamente modificados, são apenas mutantes naturais, mas que têm uma cor verde menos intensa e, portanto, poderão, por isso, ser mais facilmente aceitos pela comunidade na nossa alimentação. Também podemos utilizar na nossa alimentação as microalgas apenas para fornecer sabor. A biomassa que eu vos mostrei, posso mostrar novamente, esta biomassa, por exemplo, ela tem um cheiro e um sabor muito forte a marisco. E pode ser utilizada nos alimentos para exatamente conferir à biomassa, para conferir ao alimento um sabor muito forte a marisco. Nós podemos, por exemplo, utilizar isto numa açorda, com pão, mesmo que nós não coloquemos lá nem amêijoas nem camarão, a açorda vai ter sabor a marisco e tudo isso vem desta microalga. Então, há muitas formas de utilizar as microalgas na alimentação. Outra forma de as utilizar é como substituição da proteína da carne. A proteína das microalgas é bastante completa e tem uma boa digestibilidade, portanto poderia ser um bom substituto para a proteína da carne de vaca e um substituto com maior sustentabilidade ambiental. Muito obrigada. Temos mais duas questões. Conseguem identificar substâncias nocivas presentes na água do mar? E se sim, de que forma? E quais os dominantes na região do Algarve? Essa é uma pergunta que já foge um bocadinho do âmbito do nosso trabalho, mas sim, também é possível analisar contaminantes na água do mar. A costa algarvia não é das mais contaminadas, mas encontramos alguns, sem dúvida.
Encontramos alguns fármacos, por exemplo, que existem nas águas de esgoto e que as hectares não são capazes de remover completamente. Existem alguns contaminantes orgânicos, como pesticidas, como aqueles que são arrastados das estradas, por exemplo. Encontramos alguns metais, mas a água da costa algarvia não é de todo das mais contaminadas. E o que é que as levou a escolher a área de estudar microalgas e alguma motivação em específico para o estudo que vocês realizam? Eu, embora a minha área de formação seja a biotecnologia, eu trabalhei durante muitos anos em contaminação ambiental. Só comecei a trabalhar com microalgas há 12 anos e, embora eu não seja bióloga, a minha área de formação é Química Aplicada à Biotecnologia, as microalgas são fascinantes. E são fascinantes porque elas conseguem crescer em condições muito, muito diversas. Nós temos microalgas que crescem a temperaturas elevadas, perto dos 50 graus. Encontramos microalgas em condições em que quase não há água, por exemplo, nos desertos. Podemos encontrar microalgas nos desertos. E essa capacidade que as microalgas têm de se adaptar a ambientes tão diferentes fazem com que elas tenham uma composição química muito rica. E isto permite-nos realmente encontrar nesta biomassa compostos que podem ter uma aplicação em quase todos os campos da indústria e ajudar muito a saúde humana. E era a última e agradecem pelo vosso tempo e disponibilidade, alunos de 11º B. Muito obrigada. São 15 alunos e agradecem. Muito obrigada e as portas da Universidade do Algarve estão abertas para vós e o nosso laboratório também. Obrigada, vamos dar por concluída esta sessão. Até uma próxima. Adeus.